Você tem dificuldade para deixar para lá aquela situação onde você brigou com o marido ou com alguma outra pessoa, algum membro da família, onde houve aquele desentendimento, trocas de farpas, ou alguém chegou criticando você e usando como desculpa que simplesmente era uma crítica construtiva e que essa pessoa só estava tendo a intenção de te ajudar, mas nem a realidade destruiu você emocionalmente. E por mais que a situação já passou, você não quer pensar mais sobre o assunto, você quer deixar pra lá, mas simplesmente a tua mente não consegue desconectar daquele cenário que foi muito desagradável. Fica ligada, até o final desse vídeo você vai entender exatamente o porquê que isso ocorre e como você pode fazer para se libertar de uma vez por todas desse ciclo repetitivo onde essas cenas ficam passando várias e várias vezes na sua cabeça, ok? Então vamos lá. Assim como você, eu também tive muita dificuldade em largar de mão aqueles momentos onde a pessoa infelizmente me magoou imensamente, falou coisas do qual eu não consegui nem me defender, e depois que a situação passou, eu não conseguia esquecer, eu não conseguia tirar o foco, por mais que eu lutasse, a minha mente insistia em ficar passando aquele filme e em criar novos cenários aonde eu me via meio que criando uma defesa, falando algo que mudaria toda a situação, mas o único problema era que a situação já não existia mais, ela só acontecia na minha cabeça. Se você enfrenta esse mesmo problema, eu vou ajudar você a compreender o porquê que isso se sucede. Na sua mente, ou seja, no seu cérebro, existe um lugarzinho chamado amígdala. A amígdala ela é responsável pelo armazenamento de informações que, infelizmente, são traumáticas. A maioria dos traumas estão armazenados ali na amígdala e ela é responsável de fazer com que esse armazenamento ocorra para uma proteção, ou seja, para um sistema de sobrevivência. E ela é quem fica encarregada de ficar passando essas cenas várias e várias vezes na nossa cabeça, com o intuito de você elaborar uma defesa para que, o caso que isso venha acontecer novamente, você saiba exatamente como se defender e se proteger. Compreendeu agora? Essa é uma das razões do qual você não consegue se desapegar e acontece meio que no automático. E como é que eu faço para combater isso? Para não me ver presa a um ciclo de uma situação do qual já não existe mais. Eu quero seguir em frente. A pessoa que me feriu, ela não tá nem aí para mim. Eu sei que eu não vou ouvir nenhum perdão da parte dela. E ela se afastou e que bom, porque eu não preciso mais dessa negatividade na minha vida. O que eu faço para poder seguir em frente? Vou ajudar você com a história da Ruth, a minha cliente, que passou por uma situação com a mãe, a qual infelizmente levou a Ruth a chegar à beira de uma depressão, onde ela se encontrou muito ferida e magoada e pensava sobre a briga que ela teve entre ela e a mãe por muitos dias. Então o que aconteceu? Ruth tem uma mãe muito dominante e controladora. Todas as vezes que a mãe iria visitar a Ruth na casa dela, criticava a forma como ela criava os filhos, como lavava roupa, como cuidava da casa e etc. Nunca nada estava bom que a Ruth fazia para a mãe dela. Até que Ruth cansou e ela decidiu que a melhor coisa a se fazer era manter distância da mãe. E por ela ter gerado esse sentimento, aconteceu que as duas se desentenderam um dia durante uma visita da mãe dela à casa. E a mãe acabou falando muitas coisas que feriram Ruth emocionalmente, do qual pegou a Ruth de surpresa. A Ruth não conseguiu se defender. E depois que a mãe disse que nunca mais iria pisar na casa dela, nunca mais iria telefonar, e que dali para frente que a Ruth a considerasse morta, aquilo ao mesmo tempo foi um alívio para Ruth, por quê? Que era o que a Ruth desejava, que a mãe dela não mais se envolvesse tanto na vida dela de uma forma tão crítica e negativa como estava acontecendo. Ruth conseguiu o que queria, realmente a mãe se afastou, mas o que ficou foram as sequelas dos ataques que ela sofreu da mãe. Ruth não conseguia parar de pensar no que a mãe dela falou e ficava passando aquele filme várias e várias vezes, e com consequência disso também, ela elaborava o que ela poderia ter falado para retrucar a mãe naquele momento. Mas o único problema, a situação já não existia mais.
E claro que Ruth não iria se colocar numa situação onde ela iria entrar em contato com a mãe para falar o que ela estava sentindo, o que a amígdala dela produziu na mente para poder ela se sentir satisfeita e defendida. E o que aconteceu? Por ter todos esses sentimentos engarrafados dentro dela, acabou que virou uma amargura e estava adoecendo a Ruth psicologicamente. E o que foi que eu ajudei a Ruth a fazer que fez com que ela se libertasse de uma vez por todas desses ciclos de repetições de cenários desagradáveis? Eu pedi para que ela pegasse um caderno como esse aqui. Esse é o meu caderninho aqui de anotações também. E numa folha do caderno anotasse, tá, o nome da mãe. No caso da Ruth era a mãe dela. Você pode fazer com a pessoa do qual você está tendo dificuldade em esquecer aquele cenário ruim, tá? Anota o nome dessa pessoa e embaixo do nome dessa pessoa vai listando todas as coisas negativas que essa pessoa te acusou e te falou. Observa bem que quando você olhar para essa lista pronta, você vai ter feito um mapeamento em como a pessoa que te feriu sente sobre ela mesma. O que a Ruth percebeu é que a mãe dela estava tão infeliz com a própria vida que ela descontava tudo na filha. Então, como a própria mãe não estava satisfeita com as coisas que ela havia deixado de realizar na própria vida, ela colocava defeito naquilo que a Ruth havia conquistado. Por isso, a mãe sempre tentando controlar a forma como Ruth criava os filhos, porque a própria mãe da Ruth não estava satisfeita em como ela havia criado os dela. Assim, você vai observar as pessoas que te feriram na tua vida. Faz esse mapeamento. Então, quando você fizer essa lista, o que você vai fazer? Aí, do lado, você coloca o seu nome e vai escrever tudo aquilo que é verdade no teu ponto de vista sobre a tua vida, independente do que a pessoa te falou, ok? Então, você vai colocar ali, listar direitinho o que você sabe ser verdade sobre o que você está vivendo e também aquilo que você deseja manifestar para a sua própria vida, tá bom? Gostou da dica? Espero que sim. Isso é algo que eu faço na minha própria vida e tem trazido resultados miraculosos. Eu prometo para você que se você aplicar essa técnica, essa dica que eu deixei aqui com você hoje, você irá ver uma enorme transformação dentro da tua pessoa, dentro do teu psicológico. Você vai ver literalmente um desapego, porque você vai entender de uma vez por todas que as acusações que foram feitas não tem nada a ver com você, e sim com o acusador. Hashtag você não é todo mundo. Faça essa prática, torne-se emocionalmente rica e finalmente livre desse ciclo que te mantém aprisionada. Segue Cristina Weber, ativadora do bem, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, para ter mais dicas como essas diariamente. Beijo para você e até a próxima.